Boa noite a todos. Nosso seminário será sobre a histologia do sistema respiratório, que tem como funções troca gasosa, oxigenação do sangue venoso e eliminação de CO2 pela expiração, também a vocalização e a resposta imunológica, como a via respiratória como porta de entrada. O sistema respiratório ele é dividido em duas porções, a porção condutora e a porção respiratória, que ambas vamos ver a seguir. O sistema respiratório deriva da parte anterior do intestino primitivo e começa a ser formado durante a fase embrionária, que ocorre entre a terceira e a sexta semana da gestação. O mesoderma, que envolve o intestino anterior, participa da formação do sulco laringotraqueal, que se forma na endoderme da face ventral da faringe e é o primeiro esboço do sistema respiratório. O endoderma desse sulco dará origem ao epitélio pulmonar e às glândulas da laringe, da traqueia e dos brônquios. Já o mesoderma do intestino anterior dará origem ao tecido conjuntivo, cartilagem e músculo liso dessas estruturas. Até o final da quarta semana da gestação, esse sulco sofre uma evaginação para formar o broto respiratório. O broto respiratório se expande na direção ventral e caudal, invadindo um mesênquima ao redor do intestino anterior. Logo depois, o broto respiratório, que antes comunicava-se diretamente com o intestino anterior, separa-se dele e, eventualmente, o intestino anterior forma o esôfago. Concomitantemente, a extremidade distal do broto respiratório se bifurca nos brotos bronquiais primários direito e esquerdo, enquanto a extremidade proximal, o pendúculo, forma a traqueia e a laringe. Até a quinta semana de gestação, os brotos bronquiais primários formam 3 brotos bronquiais secundários no lado direito e 2 no esquerdo, indicando o surgimento dos lobos primordiais dos pulmões. Cada broto brônquico secundário dá origem a 10 brotos bronquiais terciários em cada lado, demarcando o final da fase embrionária. A partir daí, ocorre o desenvolvimento da porção respiratória, isto é, a maturação dos pulmões, que é dividida em 4 etapas. A fase pseudoglandular, que ocorre entre a sexta e a 16ª semana da gestação, que é onde a árvore respiratória se ramifica mais 12 a 14 vezes, resultando na formação dos bronquíolos terminais. Ela recebe esse nome pois durante este estágio os pulmões em desenvolvimento assemelham-se histologicamente às glândulas exócrinas. A fase canicular ocorre entre a 16ª e a 28ª semana de gestação. Cada bronquíolo terminal se divide adicionalmente em bronquíolos respiratórios, que ficam rodeados com o aumento da vascularização. Subsequentemente, os lúmens dos bronquíolos respiratórios aumentam de tamanho como resultado do afinamento de suas paredes epiteliais. Este processo estabelece a diferenciação de tipos celulares especializados que são associados aos pulmões. A fase sacular ocorre entre a 28ª e a 36ª semana de gestação, onde os bronquíolos respiratórios dão origem a uma geração final de ramos terminais. Esses ramos são circundados por uma densa rede de capilares, formando os sacos terminais, que são os alvéolos primitivos, que são revestidos por células alveolares tipo 1 e tipo 2. Embora a troca gasosa seja possível neste momento, ela ainda é muito limitada, pois os alvéolos ainda são imaturos e existem em pequena quantidade. Fase alveolar é a maturação dos alvéolos desde o final da vida fetal até os muitos anos após o nascimento. Após o nascimento, o aumento no tamanho dos pulmões se dá pelo crescimento exponencial no número de bronquíolos respiratórios e alvéolos primitivos. As fossas nasais, também conhecidas como cavidades nasais, são 2 cavidades paralelas que vão das narinas até a faringe e estão separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa, terminando na faringe. As fossas nasais são subdivididas em 3 regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória.
A porção mais anterior e dilatada das fossas nasais chama-se vestíbulo. Sua mucosa é formada por um epitélio plano estratificado não queratinizado e por uma lâmina própria de tecido conjuntivo denso. A área respiratória é a maior parte das fossas nasais. Sua mucosa é constituída por um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com muitas células calciformes. Esse tipo de epitélio reveste a maioria das vias aéreas, por isso frequentemente é chamado de epitélio do tipo respiratório. E a área olfatória está localizada na região superior das fossas nasais e é responsável pela sensibilidade olfativa. O epitélio que compõe essa região é o epitélio olfatório, formado por 3 tipos distintos de células: células de sustentação, prismáticas, largas no seu ápice e mais estreitas na base, com microvílulos na sua superfície que se projetam para dentro da camada de muco, que cobre o epitélio. Células basais, pequenas, arredondadas ou cônicas, formam uma camada única na região basal do epitélio, entre as células olfatório e as de sustentação. Células olfatórias são neurônios bipolares que se distribuem entre as células de sustentação. São dilatadas nas extremidades de onde partem cílios longos, sem movimento e com uma função de receptores. Eu vou falar um pouquinho sobre as conchas nasais. Bom, resumidamente, as conchas nasais são dobras localizadas no interior da cavidade nasal, sendo nada mais nada menos do que ossos esponjosos. Cada concha é coberta por uma membrana mucosa e auxilia na umidificação e no rápido aquecimento do ar a passar pelos pulmões. Existem 3 conchas nasais de cada lado da cavidade: as conchas inferiores, que são os ossos maiores, e as conchas superiores e medianas, que são as menores. Essas conchas nasais menores são a expansão do osso timoide, que separa a cavidade nasal do cérebro. As conchas inferiores estão conectadas ao osso maxila e estão na posição mais baixa. Depois vem as conchas mediais e em seguida as superiores. Quando o ar é inspirado pelo nariz, ele passa por cima e por baixo de várias conchas nasais. Passam através de cada uma das conchas ligadas ao muco para ser adequado para os pulmões. Assim, qualquer contaminante, sendo ele fumaça, ácaro ou até mesmo bactéria, ficam presos no muco e, portanto, impedidos de causar danos ao nosso corpo. A faringe faz parte do sistema respiratório e também do sistema digestivo. É dividida em 3 partes: a nasal, a oral e a laríngea, que é a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe é a parte superior, que é a parte mais larga do órgão. Estende-se desde a base do crânio até a parte posterior do palato mole. Seguida a orofaringe, que é a parte média, que está diretamente ligada à cavidade bucal pela sua parte anterior e se comunica com a faringe superior. Logo, a laringofaringe, que é a continuação natural da faringe média, está ligado pela frente à laringe e por baixo o esôfago. Aqui no canto inferior direito, a gente consegue ver o tecido muscular da faringe e os nódulos linfáticos. A nasofaringe ela é constituída pelo epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, com células caliciformes, como a gente pode ver aqui nas imagens. Esse é um tipo especial de epitélio, porque ele reveste internamente as porções condutoras do sistema respiratório. Possui células colunares altas e células basais pequenas. Tem em sua superfície uma grande quantidade de cílios, que é importante para mover a camada de muco existente sobre a superfície epitelial. As células caliciformes, elas fazem a produção do muco e as células ciliadas fazem o transporte do muco. Diferentemente na orofaringe, que é revestido pelo epitélio pavimentoso estratificado, porque eles sofrem muitas forças mecânicas e atritos por causa do alimento também que passam ali. O epitélio estratificado, eles têm várias camadas de células, e um fato muito relevante nesse tipo de epitélio é a mudança de forma das células em diferentes alturas da camada epitelial. As células basais são as mais profundas do epitélio e são apoiadas na lâmina basal. As células intermediárias da camada epitelial são alongadas e as células mais superficiais são achatadas.
por isso pavimentosas. O nome desse tipo de epitélio deriva das formas de células da camada superficial. A laringe participa do sistema respiratório e é o principal órgão responsável pela nossa fonação, ou seja, pela nossa fala. Ela se localiza acima da traqueia e funciona como uma espécie de filtro que retém todas as partículas, prevenindo que essas mesmas partículas cheguem até os pulmões. A laringe é feita de cartilagens, membranas, músculos e ligamentos que juntamente atuam na fonação. O consumo excessivo de substâncias como fumo e até mesmo álcool e também o uso inadequado da própria voz podem ocasionar a inflamação da laringe e o seu principal sintoma é a rouquidão. Vemos uma diferenciação no formato da laringe entre homens e mulheres. E devido a essa diferenciação, temos também a diferença na entonação da voz dos mesmos. Existem dois tipos de cartilagem na faringe, que são divididas em hilaninas, compostas por cartilagem tireoidea, que é a maior das cartilagens que constitui a laringe, a cartilagem cricóidea, na qual se liga a traqueia, as cartilagens aritinoides, onde se fixam as cordas vocais. E também temos as elásticas, compostas pela epiglote, que é responsável de impedir a passagem de alimentos para as vias aéreas. As cartilagens estão ligadas por tecidos conjuntivos fibrosos entre si e por ligamentos e articulações. Dessa maneira, as cartilagens podem deslizar uma sobre a outra, realizando os movimentos comandados pelos músculos da laringe. Os músculos da laringe são os adutores, que também são chamados de constritores da glote e atuam principalmente na fonação, os abdutores, que participam da respiração, e os tensores, que fazem a distensão das cordas vocais, sendo atuantes na fonação. Por isso, podemos concluir que a laringe ela é muito importante na própria fonação, ou seja, na nossa fala, pois é através dela que conseguimos desenvolver a fala, e também ela é importante filtro, fazendo que nenhuma partícula chegue até os pulmões. O tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado cilíndrico ciliado possui esse nome devido às suas características. Contém apenas uma camada de diferentes tipos celulares que se diferem em suas alturas devido à localização de seus núcleos, dando assim a impressão de uma espessura maior. Uma das células que podemos encontrar no tecido é a célula caliciforme, que tem esse nome devido ao seu formato de cálice, que pode variar de tamanho de acordo com a quantidade de substância localizada em seu interior. Ela é responsável pela produção de muco liberado pelo polo apical do tecido, que não só serve para a lubrificação da traqueia, como também com o auxílio dos cílios das células principais, carregam as impurezas para onde desejam. A célula basal, responsável pela renovação celular do tecido, é curta e por isso não alcança o topo do epitélio. Abaixo do tecido temos sua lâmina própria, constituída basicamente por tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas, sendo assim bem mais flexível e tendo um espaçamento maior entre as fibras. O formato da traqueia se deve aos anéis de cartilagem hialina em formato de C que se abrem para trás, cobertos por ligamentos fibroelásticos e músculo liso. Os ligamentos impedem que a traqueia se abra demais, e o músculo regula essa abertura. Para que possamos falar um pouco sobre a histologia dos brônquios, não podemos deixar de ver rapidamente a sua anatomia. A traqueia termina por divisão em dois ramos, direito e esquerdo, e ao subdividirem-se, as vias aéreas condutoras até o pulmão estreitam-se gradativamente. Assim, o epitélio respiratório irá se tornar cada vez mais curto. Os denominados primeira ordem, ou ainda brônquios primários, começarão sua subdivisão originando os brônquios intrapulmonares, que são considerados os brônquios secundários ou ainda os brônquios terciários. Eles podem ainda receber o nome de brônquio lobar. E após penetrar o pulmão por meio do hilo, os brônquios lobares seguem-se ramificando.
Os brônquios intrapulmonares são formados de epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. A lâmina própria, como você pode ver na imagem brônquios secundários ao lado direito, possui balde, que é o acúmulo linfóide associado à mucosa respiratória, e ela é rica em fibras elásticas. Abaixo da mucosa, há uma camada muscular lisa. É constituída por feixes musculares dispostos em espiral. Na submucosa, possui tecido conjuntivo frouxo, glândula e tecelagem. Possuem peças cartilaginosas na sua estrutura. Elas são envolvidas por uma capa de tecido conjuntivo rica em fibras elásticas, chamada de camada adventícia. Na camada adventícia e na mucosa, podemos observar o acúmulo de linfócitos e de nódulos linfáticos, principalmente nos pontos de ramificação das árvores brônquicas. E a partir da ramificação dos brônquios terciários, teremos os bronquíolos primários. Os bronquíolos são originados de divisões repetidas dos brônquios. Eles são segmentos intralobulares, tendo diâmetro de 1 milímetro ou menos. Na sua constituição, não apresentam cartilagem, glândulas nem nódulos linfáticos. O epitélio que reveste os bronquíolos na porção inicial é do tipo cilíndrico simples ciliado, passando a cúbico simples, ciliado ou não na porção final. No decorrer do trajeto dos bronquíolos, o número de células caliciformes diminui progressivamente, podendo até deixar de existir. Apresenta também uma lâmina própria delgada e constituída de fibras elásticas. Depois da mucosa vem uma camada muscular lisa, cujas células se entrelaçam com as fibras elásticas. Cada bronquíolo penetra num lóbulo pulmonar, onde se ramifica, formando de 5 a 7 bronquíolos terminais. Os bronquíolos terminais são a última porção da árvore brônquica. Eles possuem estruturas semelhantes aos demais, porém com paredes mais delgadas. Além disso, esses bronquíolos apresentam células claras, as quais possuem grânulos citoplasmáticos de funções desconhecidas. O bronquíolo terminal origina um ou mais bronquíolos respiratórios, os quais marcam a transição para a porção respiratória. O bronquíolo respiratório é um tubo curto, às vezes ramificado, revestido por epitélio simples, que varia de colunar baixo a cuboide, podendo ainda apresentar cílios na porção inicial. A parede desses bronquíolos contém alvéolos, e os alvéolos são expansões saculiformes revestidas por um epitélio capaz de realizar trocas gasosas, que vocês verão a seguir. Ductos alveolares e alvéolos. Quando a árvore brônquica se prolonga no parênquima pulmonar, a parede passa a ser constituída apenas de alvéolos, e o tubo passa a ser chamado de ducto alveolar. Os ductos alveolares são revestidos por epitélio simples, plano, cujas células são extremamente delgadas. Não há presença de músculo liso nos ductos alveolares mais distais. Possuem matriz rica em fibras elásticas e contendo também fibras reticulares, importantes para distensão, retração elástica e suporte. Sacos alveolares e alvéolos. É a principal região de trocas gasosas, liberação de CO2, no citoplasma das hemácias e células endoteliais. Tem epitélio simples com 2 tipos celulares. Os pneumócitos tipo 1, que são células alveolares pavimentosas, revestem o alvéolo impedindo trocas de fluidos entre os vasos e a cavidade por meio de zonulas de oclusão e desmossomos de união entre si e com os pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 2 são células septais, células arredondadas
que ocorrem em grupos de 2 a 3 células, secretoras de substâncias surfactantes pulmonar, com grânulos de secreção que secretam proteínas e glicosaminoglicanos na primeira camada, fosfolipídios na segunda camada, diminui a tensão superficial das superfícies do alvéolo, tem ação germicida, reposição dos pneumócitos tipo 1 em caso de lesão. Agora você verá um pouco sobre a pleura. Pleura é uma palavra grega que significa lateral do corpo. Isso soa muito literal por serem membranas. As pleuras são partes essenciais para manter a estrutura física do sistema respiratório. A pleura parental é o envoltório da caixa torácica. A pleura visceral é a membrana de revestimento do pulmão. O líquido pleural é um lubrificante que fica na cavidade pleural entre as duas membranas, que além de diminuir o atrito, evitando desgaste, é o que mantém as membranas unidas. Com apenas o líquido entre as membranas, ocorre algo semelhante com o vácuo, um tensor, uma cola elástica, que mantém o pulmão expandido do tamanho volumétrico normal. Um exemplo prático são 2 copos de vidros, um dentro do outro, com água entre eles. A água faz com que a separação do copo seja muito mais difícil. E a separação deles só é possível por haver ar. Caso ocorra alguma alteração no conjunto das pleuras, como a entrada de ar, inúmeros problemas são inevitáveis, pois o pulmão não consegue manter a expansão na mesma proporção. Com isso, finalizamos o nosso trabalho sobre histologia do sistema respiratório.